convidá-los, por favor, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 6. Evangelho de Lucas, capítulo 6. Versículo 43 em diante. Todos encontraram? Vamos ler um trecho do sermão de Jesus. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Por quê? Vamos ver juntos? A sua boca fala do que está cheio o coração. Verso 46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu. E a sua destruição foi completa. Até aqui a nossa leitura. E que o Espírito Santo de Deus nos abençoe de maneira muito especial nesta manhã. Amém, queridos? Bom, queridos, eu creio que, como eu disse já algumas outras oportunidades, esta mensagem talvez não vá trazer muitos aplausos. Muitos aqui não vão dizer glória a Deus e aleluia e celebrar tanto com aquilo que será dito. Mas fiquem muito tranquilos que eu particularmente não tenho problema com isso. Porque o desejo do meu coração é que o Espírito Santo de Deus, ele fale conosco de uma maneira profunda e especial e transforme a nossa vida. Meu desejo é que você saia daqui deste lugar fazendo uma reflexão profunda sobre o cristianismo que nós pregamos e vivemos. Amém, gente? Você deseja ser tocado por Deus nesta manhã? Com as suas mãos levantadas, diga: Senhor, toca o meu coração. Toca a minha mente e fale comigo. Amém? Sabe, queridos, algumas pessoas que frequentam a nossa comunidade, por vezes elas dizem o seguinte: a nossa igreja é diferente. A nossa igreja é diferente. E essa frase, para mim, ela pode ser entendida de duas maneiras, de duas formas. Como crítica ou como elogio. Comunidade é diferente. Ou seja, uma crítica no sentido ruim ou no sentido bom. Nossa comunidade é diferente, no sentido bom. Pode ter esses dois sentidos. É interessante porque muitos querem saber por que nós não somos parecidos com outras igrejas. E alguns até chegam a pensar que nós queremos andar na contramão para aparecer. Chamar atenção. Vai ver que é isso. A comunidade quer andar num outro caminho porque quer chamar atenção. Quer aparecer. É isso mesmo? Irmãos, alguns perguntam para nós, eu já tive a oportunidade de estar com tantas pessoas aqui nesta igreja, de conversar e vira e mexe, surgem algumas perguntas assim, do tipo:
Por que, Ronaldo, pastor, nós não participamos dos grandes movimentos evangélicos da nossa cidade? Por que a nossa comunidade não está envolvida nos grandes shows evangélicos realizados em nome de Jesus da nossa cidade, onde junta uma grande multidão? Por que a gente não faz uma mobilização e não comparece a esses shows? Eu já ouvi esse tipo de pergunta. Outros perguntam, por que nós não vemos, Ronaldo, manifestações constantes de dons sobrenaturais nos cultos? Por quê? Já ouvi essa pergunta. Outros já me perguntaram, pastor Ronaldo, por que nós não convidamos pregadores que chegam aqui, profetizam e as pessoas caem no chão? Eu já ouvi perguntas assim. Pois é, esse tipo de questionamento, vez por outra, aparece na igreja, aqui nessa comunidade. Sabe, eu fico pensando o seguinte, queridos, nós precisamos definir que tipo de igreja que nós queremos ser. Nós precisamos definir. Gente, nós temos a nossa identidade como igreja. A comunidade da graça tem uma identidade. Amém, gente? Nós temos uma identidade. E eu não estou me referindo a estratégias, não é isso. Mas a teologia. A nossa teologia define as nossas ações. A nossa teologia definirá as nossas práticas e a nossa identidade como comunidade. Então, que tipo de igreja nós queremos ser, irmãos? Nós queremos imitar os modelos que temos visto por aí? É isso, queridos? Ou nós queremos ser segundo as Escrituras? Não é? É uma reflexão aqui introdutória. Mas, neste capítulo que nós acabamos de ler, o capítulo 6 do Evangelho segundo Lucas, nós temos o registro aqui, queridos, do primeiro grande sermão que Jesus pregou. Esse foi o primeiro. E, gente, este sermão é definidor e o ponto de partida do seu ministério, do ministério de Jesus. O que está acontecendo aqui? Jesus chamou os seus discípulos e ele deu os seus primeiros ensinamentos. Nós não lemos aqui o capítulo todo, mas Jesus começa no verso 20 com as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os puros, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, bem-aventurados os que choram, enfim, as bem-aventuranças. E a partir do verso 24, Jesus faz advertências com os 4 ai de vocês ricos, ai de vocês que riem, ai de vocês que recebem elogios. Leia lá depois e você vai ver esses 4 ai de vocês. E então depois, Jesus começa a falar sobre o nosso relacionamento com o próximo, nos ensinando a fazer o bem, a não sermos vingativos, a não julgarmos, a não sermos juízes, a amar os nossos inimigos, enfim. E aí no final do sermão, Jesus apresenta um resumo de tudo aquilo que ele havia acabado de falar, e então ele deixa grandes verdades para meditarmos. E é sobre isso que nós vamos meditar nesta manhã. Algumas verdades ditas por Jesus aqui. Está preparado ou não? Amém, queridos? Amém. Olha só alguns ensinamentos importantes de Jesus. Primeiro ensinamento que eu quero destacar com vocês aqui nesta manhã. Jesus está nos ensinando, irmãos, Jesus está nos ensinando que vida cristã é ter pés no chão. Vamos repetir juntos? Vamos lá? Vida cristã é ter pés no chão. Mais uma vez, meus queridos. Vida cristã é ter pés no chão. Irmãos, antes de nós lidarmos com os assuntos místicos, espirituais da fé cristã, nós precisamos aprender a lidar com os assuntos humanos.
E o texto aqui de Lucas deixa claro que se nós não soubermos lidar com a vida aqui na terra, nós estaremos despreparados para lidar com a vida no céu. Se nós não tivermos pés no chão, então nós não teremos o coração em Deus. Irmãos, a espiritualidade afetada, esotérica e que não tem os pés no chão, é mera coreografia religiosa. Não é evangelho. Então, queridos, antes de nós mexermos com os temas de uma espiritualidade mística, nós precisamos lidar com os assuntos que se referem à nossa convivência humana. O apóstolo João, o apóstolo do amor, lá em 1 João, no capítulo 4, verso 20, ele diz: quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então, queridos, para muitos se torna mais fácil lidar com os assuntos místicos. Claro, porque assim eles não precisam olhar para dentro de si mesmos. Não precisam examinar o coração, nem encarar os dramas e os desafios de viver aqui na terra. Gente, é mais fácil alguém estar onde há um grande mover espiritual e não onde há confronto pela pregação da palavra. É mais fácil. Por quê? Porque quando volta para casa, nada muda. E se nada muda, então nada muda. Continua tudo a mesma coisa, a pessoa continua sendo aquela mesma pessoa, sem mudanças de atitudes e sem resolver as dificuldades de relacionamento com o próximo. Essa é uma realidade. Então, deixa eu dizer uma coisa muito importante para vocês, queridos. Esse mover místico para Deus não tem muito valor. Esse mover místico para Deus não tem muito valor. Por quê? Porque Deus, irmãos, não se impressiona com a aparência de espiritualidade, porque Ele não olha o estético, mas Ele vê o coração. Deus não se impressiona com a aparência de espiritualidade, nem com os nossos dons espirituais. Deus está interessado em que sejamos, como disse Jesus, como árvores boas que dão bons frutos. Quantos querem ser assim? Digam amém. Aí eu pergunto, que tipo de fruto nós temos dado? Que tipo de fruto nós temos dado? Como é que nós temos nos relacionado com as pessoas? Como têm sido as nossas relações? Nossa moral e ética são verdadeiramente cristãs? Queridos, nós não devemos priorizar a busca por grandes manifestações espirituais. Antes, nós devemos qualificar os frutos que nós temos dado. Antes de nós discutirmos os mistérios do céu, nós precisamos discutir as verdades da terra. Gente, houve um tempo em Israel em que o povo estava realizando muitos cultos místicos. Mas Deus mandou parar. Deus disse: chega, para com tudo. Para. Lá no livro de Isaías, no Velho Testamento, no capítulo 1, Deus disse que o culto daquele povo era inútil e repugnante. Era o que, irmãos? Inútil e repugnante. Isto é, era um culto de aparência. Era um culto de exibicionismo de espiritualidade. O direito do órfão e o cuidado com as viúvas haviam sido negligenciados e abandonados. E Deus, então, em outras palavras, disse: chega, parem com isso. Enquanto eu não ver o fruto real e prático na vida de vocês, parem com esse culto, parem com esse misticismo, parem de cantar essas canções muito espirituais. Chega, para. Queridos, antes de nós buscarmos os arrepios e sensações nos cultos, nós precisamos perguntar a nós mesmos que estilo de vida nós estamos tendo e como estão as nossas relações com as pessoas, com a família, com os filhos, na igreja, com os irmãos, no trabalho. É isso.
Nós precisamos ser confrontados com as nossas realidades. E eu creio, sabe, queridos, que Deus quer produzir mudanças no nosso interior. Você crê nisso ou não? Deus quer fazer algo especial. Portanto, nesta manhã, meu irmão, minha irmã, abra as portas aí do seu coração e permita que o Senhor transforme todas as coisas e faça tudo novo na sua vida, em nome do Senhor Jesus, que seja assim. Amém, queridos? Ele quer fazer novas todas as coisas. Há um segundo ensinamento, anote aí por favor o segundo ensinamento. Jesus está nos ensinando aqui nesse texto que vida cristã é ter caráter. Você pode repetir isso? Vamos lá? Vida cristã é ter caráter. Mais uma vez. Vida cristã é ter caráter. Comportamentos e atitudes são determinados pelo nosso caráter. Olha o que aqui Jesus está dizendo no verso 43. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Gente, não é o fruto que define a árvore, mas é a árvore que define o fruto. Laranjeiras só dão laranjas. Gente, o nosso caráter define o que pensamos. E aquilo que frequentemente nós pensamos gera o que fazemos de fato. E uma ação repetida muitas vezes se torna um hábito. E um hábito praticado constantemente se torna um vício. E um vício vivido por muito tempo se torna parte da nossa natureza, o que somos de fato. Caráter define ações. Vamos repetir isso. Caráter define ações. Então, queridos, nós precisamos de uma espiritualidade que sempre avalie e corrija o nosso caráter. Mas parece que é muito mais fácil nós fugirmos desta realidade e nos enganarmos. Para nós sabermos se a nossa árvore realmente está produzindo bons frutos, nós precisamos nos perguntar, nesta manhã, o que nos empolga? A pergunta que o Ronaldo precisa fazer, que eu preciso fazer para mim mesmo é: o que me empolga? Você precisa perguntar também para você. O que te empolga? O que nos empolga? Sabe por quê, queridos? Porque nós somos aquilo que nos empolga. Quem são os meus referenciais de admiração? Hein? Quem são os teus referenciais de admiração? Com quem que você se relaciona? Quem são os seus melhores amigos? Quando você está enfrentando uma luta, quando você enfrentou lutas e dificuldades aqui? Deixa eu ver. Quando você está vivendo esse tempo difícil na sua vida, você pede conselhos para quem? Para gente séria, gente de Deus? Gente que vai te levar para um caminho de vitória? Ou para quem não conhece o Senhor e te dá péssimos conselhos? Você precisa pensar, precisa refletir. Que reação eu tenho quando alguém blasfema o nome de Deus? Jesus disse que se a boca fala do que está cheio o coração. Então, gente, se a boca fala do que está cheio o coração, o que dizem ao meu respeito aqueles que me amam? Meus irmãos queridos, os nossos valores e estilo de vida brotam de dentro de nós, através dos conteúdos que nós aprendemos no reino de Deus. Vou fazer uma pergunta aqui clássica, pergunta que você já ouviu, que você conhece essa pergunta aqui. Como é que nós nos comportamos quando ninguém está por perto? Quando você está sozinho, o que é que você faz? O que é que você fala? O que é que você escreve? Como é que nós nos comportamos? E nós precisamos refletir, porque, gente, caráter é quando as minhas palavras coincidem com as minhas ações e quando as minhas ações coincidem com as minhas palavras. Caráter, de uma maneira muito simples, para nós entendermos, é o que somos quando ninguém está vendo. Isso é caráter. Então, se a boca fala do que o coração está cheio,
Então o que somos realmente acaba vindo à tona, acaba aparecendo, surge. No verso 45, olha o que aqui Jesus diz. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Por quê? Vamos ver juntos? Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Irmãos, a nossa natureza precisa refletir a glória de Deus. E que assim seja. Amém, queridos? Que assim seja. Há um terceiro ensinamento que eu vou deixar para o seu coração. Anote, por favor. O que é que Jesus está ensinando nesse trecho, nesta mensagem, neste sermão? Que vida cristã é ter compromisso. Vamos repetir fortes juntos. Vida cristã é ter compromisso. Irmãos, não se define fé com emoções. Não se define fé com sensações, com arrepios. Não. Não se define fé com emoções, mas com compromisso. Jesus disse no verso 46, por que vocês me chamam? Olha só o texto aí. Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Gente, vou dizer algo aqui que talvez pode, de repente, tocar em alguém, chocar alguém, mas preciso falar. Gente, fé cristã, a fé cristã não é sapatinho de fogo. Fé cristã não é sapatinho de fogo, irmão. Fé cristã não é rolar no chão, caindo no poder. Fé cristã o que é? É fazer o que Jesus manda a gente fazer. Você está disposto a fazer aquilo que Ele mandou fazer? Pois é, queridos. Porque, pensa comigo, por que você está aqui nesta manhã? Você vai à igreja para quê? Para sentir sensações? Arrepios? Nossa, eu fui no culto, saí arrepiado, olha. Saí voando, Ronaldo. Saí voando. Você vem ao culto para isso, para sentir sensações e arrepios? Ou você vem para cá para aprender o que significa viver em submissão à vontade do Senhor? Sim, Jesus. Esse é o ponto, queridos. Veja, o Senhor era aquele que tinha plenos direitos sobre o escravo. E então Jesus está dizendo aqui para todos nós nesta manhã, vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas por que vocês não fazem aquilo que eu mando? Por que a gente não faz o que Jesus manda, gente? Queridos, amor sem compromisso não é amor, é conversa fiada, conversa fácil. Entenda isso. Se nós dissermos que amamos alguém, que amamos o cônjuge, a esposa, o marido, os filhos, enfim, as pessoas, a Deus, mas não tivermos aliança, então, querido, se torna conversa vazia. Não tem sustentação, queridos, porque amar lembra do amar é? Amar é assumir compromissos. Amar é o quê? Diga forte, igreja, por favor. Amar é assumir compromissos. Gente, quem ama, assume compromisso. Quem ama, obedece. Quem ama, abre mão de algo em nome do seu amor. Já cansei de dizer aqui, vou repetir. Nunca diga que você ama se você não estiver disposta a abrir mão de alguma coisa em nome do seu amor. Porque quem não abre mão de nada é porque não ama coisa nenhuma. Ah, mas Deus conhece a intenção do meu coração. Não importa a intenção do seu coração. O amor não se sustenta com boas intenções. O amor acontece com atitude e compromisso. O amor é o que o amor faz. A gente cansou de ouvir esta frase aqui em nossa comunidade. Sim ou não? Quem ama não deixa o outro à beira do caminho. Irmãos, é muito fácil
É muito fácil a gente criar um ambiente emocional na igreja, onde nós assumimos um aparente compromisso com Deus, né? Vamos aqui fazer um compromisso. E a gente dá a mão, aqui todo mundo levanta, a gente levanta um clamor e cria toda aquela mística, né? Daquele compromisso com Deus. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa, é lá fora, não é aqui dentro. É no chão da vida. É no dia a dia, meus queridos, que nós provamos para nós mesmos se realmente nós amamos o Senhor e se nós temos um verdadeiro compromisso com Ele. Então, querida comunidade da graça, nós precisamos buscar conteúdos de caráter, porque são esses conteúdos que definirão os nossos compromissos. Gente, quem não tem o pé no chão e nem conteúdo de caráter, não tem compromisso. Isso é um fato. Aí alguns podem perguntar assim, diante de tudo que eu estou falando, que até aqui tudo bem, gente? Mas de repente pode ser que alguém diga assim, mas quer dizer que então a comunidade da graça não crê nos dons espirituais? Eu estou dizendo isso, gente? Não. É lógico que nós cremos até porque são bíblicos. Não é esse o ponto, não é isso que eu estou dizendo. Nós cremos sim na operação dos dons espirituais em nossos cultos, sim. Quantas vezes tivemos aqui neste lugar, sim ou não? É verdade. Nós cremos sim na operação dos dons espirituais em nossos cultos, segundo a direção do Espírito Santo. Não aquela bobeira, aquela carnalidade. Aquele negócio sem sentido, manipulação. Não, isso a gente não acredita. Isso a gente não acredita e a gente não vai fazer isso não. Posso ouvir um amenzinho aí ou não? Porque a gente precisa ter muito cuidado com determinados tipos de manifestações místicas, sabia disso, gente? Tome muito cuidado. Você que fica atrás na internet de profeta não sei o quê, de profetiza fulano de tal, que vai dar a palavra, o recado, a última palavra do momento. Pare com isso. Seja um crente maduro. Cresça, meu irmão. Amadureça na fé. Pare com essas bobeiras. Você quer saber o que é que o Senhor tem a dizer para você? Leia a Bíblia, porque aí falarei contigo, declara o Senhor. Leia a palavra e Deus vai falar ao seu coração. Tome muito cuidado com esse tipo de, sabe, esse tipo de manifestação mística que se tem por aí, por duas coisas. Primeiro, porque não tem durabilidade nenhuma. E segundo, porque não tem respaldo bíblico. Então tome muito cuidado, esteja atento. Peça a Deus sabedoria e discernimento, para que você aprenda mesmo realmente a discernir todas as coisas. Amém, gente? Então nós precisamos, queridos, de uma espiritualidade que mude conteúdos, que converta o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, do marido à esposa, da esposa ao marido. Nós precisamos de uma espiritualidade que mude comportamentos éticos e que promova mudanças de caráter. É isso, queridos. Isso é evangelho, isso é vida cristã. Amém? Quarto ensinamento. Anote aí, o que é que Jesus está ensinando para a gente aqui, nesse trecho do sermão, desse primeiro sermão de Jesus, que é definidor, como eu disse, não é? É o ponto de partida. Jesus está nos ensinando que vida cristã é ter resiliência. Você pode repetir isso comigo, bem forte? Vamos lá, irmãos, me ajudem. Vida cristã é ter resiliência. Irmãos, nós precisamos estar preparados não apenas para a vitória, mas também para a dor. Precisamos. Sabe, gente, Jesus fala da tribulação na perspectiva da certeza e não da possibilidade. Aliás, o Novo Testamento chama os cristãos para aprender a enfrentar com resiliência suas lutas e crises. Qual que é a proposta do Evangelho? Qual é a proposta de Jesus? A proposta de Jesus ela é muito clara, está lá em Mateus, capítulo 16, verso 24. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Essa é a proposta de Jesus e do Evangelho. É essa, gente.
E Jesus também disse lá em João, no capítulo 16, verso 33, neste mundo vocês terão aflições, neste mundo vocês terão lutas, vocês terão dificuldades, tribulações, mas disse Jesus, tenham bom ânimo, eu venci o mundo, eu venci o mundo. Sabe, queridos, nenhum cristão está blindado contra as tribulações. Nenhum de nós aqui, queridos. Nós passaremos sim por aflições, por lutas, conheceremos o sofrimento. Ah, Ronaldo, você está jogando praga na gente? Não! Eu estou jogando aqui, amaldiçoando, jogando... Não, eu só estou falando do que Jesus disse. No mundo tereis aflições. E a gente precisa estar preparado para isso. Porque o trágico, nos dias de hoje, em muitas igrejas, é que muitos são preparados para a vitória, para o sucesso, para a conquista, para a prosperidade. Essa onda coach que cerca as igrejas hoje está pegando. O homem é o centro. Você é vencedor, o grande, poderoso que vai conseguir. Você vai ser o melhor de todos. Você vai passar por cima daquele que estiver atrapalhando o seu caminho. Você é o cara, você pode tudo. É mentira. Não acredite nisso. Seja ateu de você mesmo, porque você não é o que você pensa que é. Nós só podemos algo nesta vida se o Senhor nos abençoar, porque tudo posso é naquele que me fortalece. Declara a palavra do Senhor. Amém, gente? Sabe, as pessoas são adestradas hoje em dia a exigir de Deus os seus direitos de alegria e felicidade. Eu exijo, Deus, eu mereço ser feliz nesta vida. É uma loucura, gente. É uma loucura. Quantas vezes eu comentei com vocês aqui, e eu volto a dizer, gente, isso é uma arrogância. É uma prepotência achar que a gente pode ameaçar Deus, enquadrar Deus, ameaçar, exigir, determinar. Isso é maligno. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Não entre por esse caminho. Porque, como eu sempre digo e volto a repetir, se hoje nós estamos aqui, batendo na porta dos céus, não é para dizer eu determino, eu exijo meus direitos de felicidade, mas é para dizer, Senhor, olhe para mim nesta manhã com um olhar de bondade, de amor, de graça, e que a tua misericórdia se renove na minha vida todos os dias, a cada manhã. Louvado seja o nome do Senhor. É isso, queridos. Então, as pessoas, elas são preparadas hoje em dia, é para conquista, é para vitória. Você vai conquistar, você vai ser vencedor, você vai ter muito sucesso, e é saúde para dar e vender, não é? É prosperidade. São adestrados para exigir de Deus os seus direitos de felicidade, de alegria, mas não são preparados para os vendavais, ou para o vendaval, para as perdas. Não são. E aí eu fico pensando, né, queridos, diante de uma realidade como essa, quem é que deseja participar de uma igreja que fala de aflição, de tribulação? Eu não, eu quero uma igreja que só fala de vitória. É de conquista só, que negócio é esse? Não é? Triste. E aí tem gente que diz assim, olha irmão, você já orou hoje? Está orando aí todo dia, bonitinho? Quanto tempo de oração? 10 minutinhos? Está cumprindo? 10 minutinhos, pelo menos? Está fazendo tudo certinho na vida? Está dando lá a sua contribuição, ajudando a fundação, ajudando a igreja, está tudo redondinho a sua vida, porque olha irmão, quero dizer uma coisa para você, se estiver tudo ok na sua vida, fique muito tranquilo, porque a sua vida está blindada e nada de mal vai acontecer com você. Qual que é o resultado disso, gente? O resultado é que muitos ficam frustrados, tristes e decepcionados com Deus. Estas pessoas adoecem, porque a vida não é feita só de vitórias e conquistas. É ou não é, irmãos? E aí o pior é quando dá errado, né? Quando dá errado, alguém diz assim, olha, isso está acontecendo com você porque você não orou direito, não. Acho que o problema é que você orou menos, era 10 minutos que a gente combinou, você está orando 9.
Então não deu certo. Ou então você não teve fé suficiente, você é um homem, uma mulher de pouca fé. Ou então porque você não deu uma contribuição maior ainda. Ou então você deu brecha para o diabo. Ou é pecado. Enfim, queridos, aí as pessoas, elas se enchem de culpa e elas ficam desesperadas, porque elas não foram preparadas para enfrentar as tribulações, e por isso a casa delas cai, como disse aqui o texto, como disse Jesus, porque não estava firmada sobre a rocha. Veio o vento, a torrente, e derrubou. Olha, meus queridos irmãos, nos cultos muitas vezes, por aí que nós vemos, é criado um ambiente que não é real, não é verdadeiro, é uma fantasia, e me parece que as pessoas gostam disso, não é? Elas gostam, muitos vão atrás disso, porque elas desejam viver algo que as tire da dura realidade da vida, para que pelo menos, por 2 horinhas lá, elas possam viver num outro mundo. Num mundo colorido, cor-de-rosa, na Disneylândia espiritual. Não é? Deixa eu dizer para vocês, queridos irmãos, nós temos que nos preparar para os ventos contrários da vida. E assim o nosso coração estará em paz. Nós precisamos aprender a dizer como o apóstolo Paulo declarou em 2 Timóteo capítulo 1, verso 12. Ele disse, eu sei em quem tenho crido, e eu estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aleluia! Levante as suas 2 mãos aos céus e diga assim comigo, como o apóstolo Paulo declarou, vamos lá? Eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E olha, meus queridos irmãos, quando tudo estiver, pode aplaudir. Meus irmãos, e quando tudo estiver ruim, estiver difícil, você enfrenta lutas e problemas aqui na vida, não é verdade? Todos nós enfrentamos. Tem gente que está vivendo problemas gravíssimos nos dias de hoje. Está vivendo uma dura realidade. E quando tudo estiver assim na sua vida, o Senhor diz para você e para mim, aquietai-vos, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Salmo 46, 10. Aquieta o seu coração, e saiba, meu irmão, que Ele é Deus, que Ele está lá, no trono dEle, que Ele está olhando para você, que a nossa vida está nas mãos do Senhor, Deus está no controle da nossa vida, Ele tem o melhor para nós, Ele tem cuidado de nós, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, e a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Portanto, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, somente nele, e o mais Ele vai fazer na sua vida. Louvado seja o Senhor. Versículo 47 e 48, Jesus está dizendo, aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas a casa não caiu. Mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Gente, se nós estivermos espiritualmente preparados, mesmo que os ventos contrários surjam, a nossa casa não vai cair. Não vai cair. Por quê? Porque estará edificada sobre a rocha. Quem é a rocha? É Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Não vai cair. Creia nisso. Aleluia. Mas eu pergunto, irmãos, que igreja nós queremos ser? Que tipo de cristianismo nós queremos viver? Que igreja você está buscando para frequentar? Hein?
nós Comunidade da Graça, família Comunidade da Graça, você faz parte dessa família? Nós vamos imitar a maneira como os outros têm feito por aí? E tem coisas boas, claro, tem coisas. Nós não somos os detentores da verdade, não é isso? Que o Senhor nos livre de nos colocarmos assim, não é, ou não é, irmãos? Mas existem coisas que nós sabemos que não é o caminho, que não tem nada a ver com as Escrituras e com o Evangelho, e nós não queremos estas coisas. Nós vamos querer o que para nós? Imitar os modelos? Porque dá certo, porque atrai gente, é isso. Porque atrai, então eu vou fazer qualquer coisa. Mesmo não sendo bíblico, eu vou praticar para atrair, é isso? Hein? Nós vamos imitar estas coisas ou nós vamos buscar viver segundo a palavra de Deus e na direção que o Espírito Santo tem para a nossa vida e para a nossa comunidade? Vamos refletir sobre isso. Gente, uma igreja relevante, que é o tema da nossa conferência, uma igreja relevante, ela é formada por cristãos com os pés no chão, é formada por gente de caráter, é formada por gente de compromisso e que vive a vida humana com resiliência. Amém? Mas nós só conseguiremos ser assim se nós, irmãos, buscarmos nos encher do Espírito Santo a cada dia, a fim de que Ele nos faça a cada dia mais parecidos com Jesus. É isso que nós queremos, ser parecidos com Jesus. Diz o apóstolo Paulo, lá no livro de Romanos, no capítulo 8, verso 29, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Irmãos, esse é o propósito eterno de Deus para a sua igreja. Deus quer ter uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus. Semelhantes a Jesus, parecidos com Jesus. E eu quero encerrar aqui esta meditação nesta manhã, dizendo algo que eu já disse numa outra oportunidade, que eu creio que Deus tem duas expectativas a nosso respeito, meu e seu. Deus tem duas expectativas. Primeira expectativa, que nós nos tornemos mais parecidos com Jesus. Que nós nos tornemos o quê, irmãos? Mais parecidos com Jesus. A segunda expectativa que está no coração do nosso Pai é que, ao nos tornarmos mais parecidos com Jesus, aqueles que conviverem conosco vejam o rosto de Jesus em nós. Vejam as nossas boas obras, para que, vendo as nossas boas obras, eles glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Então, a minha oração nesta manhã, queridos, é que o Senhor nos ajude a viver assim, desta maneira, praticando estas verdades, sendo uma igreja que vai fazer a diferença na nossa nação, na nossa cidade, onde nós estivermos. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos unja, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos capacite a vivermos conforme a sua palavra, para que a gente não seja apenas bons ouvintes de pregações, de sermões, mas que sejamos principalmente praticantes da boa palavra do Senhor. Você quer se tornar um praticante da palavra de Deus? Em nome de Jesus, eu creio, sabe, irmãos, tudo o que eu estou dizendo para vocês não é para causar nenhum desânimo em ninguém aqui, mas é para estimular você, mas é para levantar você e dizer que aquele que começou a boa obra na sua vida, ele não desistiu, viu? Ele vai aperfeiçoar esta obra até a volta de Cristo Jesus. Receba esta palavra nesta manhã. Amém.